Sabe aquele problema que te faz transpirar? E para causar impacto, o que te falta é inspiração? É aí que informação de qualidade se torna um ativo competitivo. Foi pensando nesses momentos que nós do grupo Innovation Experience criamos a plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá pessoal, tudo bem? Para mim é um enorme prazer estar participando aqui da terceira edição do Innovation Experience. Num momento tão importante da economia, né? Nós nunca tivemos anos tão digitais como esses últimos dois que estamos passando, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a transformação das diversas verticais de O2O num grande mercado de fintechs, né? Mas antes de tudo, o que seriam essas verticais de O2O, né? O2O, significado, é um termo que surgiu há uns 10 anos atrás, que significa online to offline. Primeira vez que eu ouvi esse tema, eu imaginava que seria o contrário, né? A entidade, né? A empresa está offline, ela vai para online. Mas não foi isso que aconteceu. As grandes potências digitais, há uma década atrás, elas tinham crescido tanto que elas precisavam se amparar no mercado offline. Foi aí que surgiu o tema online to offline. O mercado já estava online e ele precisava se conectar com o offline. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui. Bom, hoje em dia tá interessante falar sobre esse tema, porque a gente vai literalmente do hambúrguer ao tijolo, né? A gente sempre falou em digitalizar o tijolo e é o que está acontecendo aí nas últimas semanas, né? E nós estamos num momento bem importante, né? Anúncio de grandes companhias investindo numa realidade quase que paralela, né? Chamada de metaverso. E isso significa, né, que teremos de tudo mesmo nesse mercado digital. Então, eu vou tentar fazer uma explanação para vocês de forma bem clara e didática, explicando por que a gente começou pelo hambúrguer, né? As corridas de táxi e tudo mais, e depois isso vai migrando para outras áreas da economia. Tá? Então, literalmente, vamos falar hoje de hambúrguer a tijolo. Bom, então esse movimento, eu falei que ele surgiu mais ou menos há uns 10 anos atrás, foi muito difundido da Ásia, lá por 2010, 2011, né? E no Brasil se formou uma associação aqui, que é a Associação Brasileira de O2O, lá por idas de 2015. Foi aí que começou a se falar muito forte disso. Logo em 2016 também houve uma comitiva bem grande de brasileiros indo para a China para beber na fonte, né, entender o que estava acontecendo com esse tal de mercado de O2O. Eu, particularmente, voltei muito entusiasmado da China, dessa viagem que eu havia feito em 2016, porque tudo que a gente comparava com o Brasil, em termos de potências digitais, lá era 30 vezes maior. Por que era 30 vezes maior? Alguns diziam, ora, estamos na China, mas a China não é 30 vezes maior que o Brasil. O que eles estão fazendo de diferente? E eles estavam fazendo o O2O, que era essa integração forte do mundo online com o mundo offline. Tá? Bom, aqui no Brasil, então, lá por 2015, isso era muito incipiente, a gente vinha de uma era de e-commerce, né? O e-commerce ele entrou aí globalmente nas idas dos anos 2000, né? Com aquela bolha do e-commerce, tudo, bolha da internet, e para fazer o O2O em cima do simples e-commerce era muito incipiente, então a gente tinha os pedaços de logística desintegrados, a gente estava tentando entrar em same-day delivery, os centros de distribuição eram nas bordas da cidade, né? O nosso e-commerce ele não nasceu na cidade,
Ele nasceu nas bordas da cidade. Para quem é de São Paulo, Cajamar, Osasco, Barueri, quem é do Rio de Janeiro, Pavuna, e tudo sempre nas bordas da cidade, porque é ali que vinha a mercadoria para entrar na cidade. Então, aí o O2O começou a se desenvolver. Em seguida, né, o e-commerce ele precisava virar mais urbano, e ele se utilizou, aí vocês vão entender o porquê do hambúrguer, né? Ele se utilizou do delivery de comida e das corridas de táxi para que ele virasse urbano. Foi quando a gente começou a trabalhar com food delivery e todas as suas vertentes, né, como o CPG, que é Consumer Packaged Goods, que são os supermercados, farmácias e tudo mais que vem pela frente. Tá? E isso vai andando para frente. Depois, com a chegada desses anos digitais, aí 2020, 2021, isso se espalhou por toda a cidade e a gente não fala mais de same-hour delivery. Same-hour delivery é quase coisa do passado. A gente está falando de 15 minutos, né? Entregas de 15 minutos, que é o tal do quick commerce. Então, tudo isso está meio que se interligando, só que era meio que uma sopa de letrinha, como vocês estão vendo por aqui. Né? Então, o que precisava avançar nessa integração? Bom, a gente vamos adiante aqui. Eu vou mostrar um pouco da onde que vem esse movimento, porque o que acontece? O celular, ele casou com a internet mais ou menos há 20 anos atrás, e houveram várias transformações, e eu precisava explicar um pouquinho, né, por que essas transformações ocorreram. Bom, particularmente, eu participei aqui de 5 grandes transformações envolvendo celular e internet. Tá? Então, aqui, sou um dos fundadores da Movile, participei também da fundação do Play Kids, depois não fundei o iFood, mas a Movile ajudou a impulsionar o que é o iFood hoje, depois veio a história do Delivery Center, e, por último, a NetSpace. Eu queria mostrar para vocês qual a ligação que isso tem com a história do O2O no Brasil, porque o O2O não nasceu simplesmente em 2015, ele veio das empresas de mobile, que já estavam surfando essa onda um tempo atrás. Né? Então, a primeira onda que ocorreu aí nas idas de 2000 foi a onda do messaging. Depois, começou a onda dos aplicativos mobile, né? Eu vou chamar isso de apps era. Depois, a onda dos aplicativos urbanos, então, uma época do e-commerce. Depois, começa a haver a integração do mundo online com offline. E, por último, os aplicativos descentralizados. Tá? Então, vocês veem que a coisa não é tão nova assim, nesse movimento de mobile, que veio a ser o início da revolução do O2O aqui no Brasil. Bom, deixa eu fazer chamar a atenção aqui para 2 eras, essa era do marketplace, né? E essa era aqui que começa a ter a integração do mundo online e offline, que é onde nasce o tal do O2O, que são os últimos 10 anos. É quando as plataformas online realmente começam a casar com o mundo mundo offline, que está lá, que são os tijolos. Né? Então, essa chamada tal da O2O era. Por último, né, a gente teve um crescimento tão forte dessa parte da economia, e aí vindo com a questão dos anos digitais, 2020 e 2021, que a gente está indo para uma era agora que é a era do metaverso, né? Que a gente está já criando uma realidade quase que paralela, e eu vou mostrar para vocês como é que o mercado de O2O está se preparando para se integrar nessas novas ondas. Bom, vamos logo para o final da história. Pessoal, e não está escrito errado aqui, fim com N, tá? Porque esse fim aqui é de fintech. O que eu queria mostrar para vocês e chamar a atenção, né? É como se todo mundo tivesse numa mesma corrida. Todas as empresas, alguém falou aqui num dos painéis, né, que as empresas que fazem parte dessa grande associação não são concorrentes de fato, eles estão na mesma corrida, todo mundo quer chegar no mesmo lugar, que é virar uma fintech. Poxa, então quer dizer que basta eu abrir uma fintech que eu vou chegar logo no final da corrida? Olha, se você tiver bastante capital, né, e bastante empenho, boa sorte, vá direto fazer a sua fintech, mas a coisa não funciona assim, é muito pesado você logo ir para uma fintech. Então, eu trouxe aqui uma inspiração. Né?
Alguém aqui, eu acho que o Marcelo Taz falou um pouco sobre a viagem à Lua, né? Não foi combinado, mas eu trouxe sem querer aqui a inspiração da órbita, né? A gente tem grandes potências digitais literalmente em órbita, pessoal. Então, assim, olha o tamanho que está esse mercado. Uma Amazon, ela está praticamente fora da Terra já. E a gente está aqui tentando engatinhar com os nossos passos digitais. Né? Por que eu trouxe essa inspiração? Porque o final da corrida, o que eu estou chamando aqui de órbita, ele é você virar uma grande fintech. E como é que você chega lá? Direto? Não. Aqui eu vou usar um dos exemplos de uma das companhias que eu fundei. Mas você pode fazer de várias formas, não existe uma forma correta. Cada um usa uma tática para chegar no final da corrida. Por exemplo, essa companhia ela começou como uma legal tech há 1 ano atrás, virou proptech há questão de 3 meses atrás, e no ano que vem vai virar uma fintech. Por que ela não nasceu como fintech direto? Porque é um mercado muito grande. O mercado de financiamento imobiliário, entrar direto nesse negócio que existe há décadas ou até há séculos, né, seria muito difícil. Então, eu quis só mostrar para vocês um exemplo de que o final da linha, né, o final da corrida, ele é realmente a fintech, mas o começo da linha, a linha de largada, cada um escolhe a sua. Vamos pegar alguns exemplos no Brasil. Vou voltar aqui agora um pouquinho, questão de uns 20 anos atrás. Tá? O e-commerce, como vinha falando, ele nasceu basicamente há pouco mais de 20 anos atrás. Né? Então, aqui representando eles pelo logotipo das Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza e Amazon. Tá? Então, o que acontece? Esse pessoal foi o pessoal que estreou as plataformas digitais aqui no Brasil. Eles trabalhavam com uma coisa que eu gosto de chamar de ManyWix. Você comprava, né, um tênis num desses portais aí, se chamavam portais na época, né, e você recebia ele em semanas, talvez até em meses, né, mas vamos botar aí 2, 3 semanas você recebia um tênis em casa. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia, a entrada do mobile no mercado, isso não era mais suficiente. O e-commerce, olha, pessoal, demorou 20 anos para chegar a 5% de penetração na economia. Agora, nos últimos 2 anos, pulou para 20%, dependendo do setor, até mais. Tem alguns desses gigantes aqui que já reportam 60% das vendas em e-commerce. E por quê? Porque houve um desenvolvimento e o O2O foi chave nesse negócio. Né? Não é por acaso que aqui tem duas companhias que tinham, cada uma delas, 1000 lojas offline. E essas lojas são amplamente usadas como ponto de distribuição urbana. Então, aqui que nasce o tal do O2O, no Brasil. Né? Aqui na parte de baixo desse gráfico, né, desse infográfico, vocês podem ver que é a linha de chegada. Então, eles estão numa corrida, né, que eles migraram, vou dizer, mais ou menos uns 5 anos atrás, para uma outra coisa chamada same-day delivery. Essa é uma tendência que vinha também da China e também dos Estados Unidos. A Amazon já estava entrando nas cidades, né? Ela já não estava mais nas bordas da cidade, começou a construir os seus centros urbanos, e o mercado, aqui como exemplo o próprio Mercado Livre, né, começou a distribuir mais os seus centros de distribuição, não tendo uma distância tão grande para que a mercadoria chegasse no mesmo dia. Tá? Então, nasce aí no Brasil, a questão de 5, 6 anos atrás, o tal do mercado de same-day delivery. Mas isso era suficiente? Não, porque estava chegando no Brasil as primeiras companhias de O2O, que são aquelas caracterizadas pela entrada no centro urbano. São os aplicativos do 4G. Se vocês fizerem uma analogia, o 3G, o lançamento do 3G junto com o iPhone, trouxe o browser por telefone. O 4G trouxe o O2O por telefone. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do 5G e vocês vão ver o que vem pela frente. Mas assim, o 4G é o que patrocinou uma coisa chamada Food Delivery. Né? Se lembra, isso aqui foi mais ou menos em 2012, que foi quando houve o investimento da Móvel no iFood, começaram a surgir os aplicativos de táxi também. Né? Esses dois caras aqui, Food Delivery e Taxi Hailing, né, que são as chamadas de táxi de forma eletrônica, foram realmente os grandes responsáveis que puxaram o e-commerce para dentro da cidade. E por que eles puxaram para dentro da cidade?
Porque o ticket médio deles é muito mais baixo que o ticket médio do e-commerce, que naquela época oscilava em R$300. Você não consegue viciar alguém com um ticket médio de R$300 e o usuário comprando, né, tendo uma experiência de compra a cada 6 meses, a cada ano, né? Então, o que acontece? Esses aplicativos de táxi e comida são um excelente combustível para o O2O, não somente no Brasil, mas em qualquer grande potência do mundo. Foi assim na China, foi assim na Índia, foi assim na Rússia. Basta vocês viajarem para esses lugares que vocês vão encontrar os mesmos tipos de logotipos surfando na mesma onda. Tá? Então, o mercado estava assim, isso aqui foi uma explosão, aí, digamos, em 2017, 18, 19, né? Eu até brincava, fazia uma brincadeira que era o seguinte, olha, antigamente para você ir para a China demorava 24 horas. Né? Em 2019, para você ir para a China, você ia ali na Faria Lima, apertava o botão do térreo no elevador, você descia, você estava na China, porque era patinete para tudo que é lado, os corredores, então aquilo ali já estava virando um burburinho tipo a China. Só que o que acontece? Aí a gente entra nos tais dos anos digitais. Nem vamos falar aqui de pandemia, vamos falar dos anos digitais globais. Foi os 2 anos, 2020 e 2021, foi o ano que a Terra virou digital por completo. Da criança à vovó, todo mundo virou presencial ao mesmo tempo agora e online. Então, o que aconteceu? Isso teve uma coincidência que foi bem no momento do lançamento do Pix no Brasil. Vocês se lembram como é que a gente era antes do Pix? Né? O Pix foi um sucesso tremendo. Né? 60% das transações hoje de pagamento já são feitas, dependendo do setor, principalmente a alimentação, com Pix. Esses caras digitais entraram bem nesse momento. Então, eles começaram a ter uma entrega que eu chamo de same second. Então, a gente veio lá de many weeks para same day, same hour. A gente achou que estava legal, né? Pedir um Uber e chegar em 1 minuto, né? Mas, de repente, você tinha um Pix. Né? E por que eu estou colocando esse pessoal no mesmo cenário? Porque, pelo aplicativo do banco, hoje você pede comida. Eu não vou citar aqui cada um dos serviços, mas assim, a maioria desses bancos você está integrado nos marketplaces, tanto de food como goods. Todos eles têm marketplace. Então, eu pergunto, qual a diferença de um banco desses para um negócio tipo o Rappi ou tipo o iFood? É a mesma coisa, são grandes marketplaces digitais baseados na revolução do O2O. Basicamente é isso. Tá? Estão todos concorrendo pela mesma coisa. Bom, pessoal, o jogo acabou? Não, o jogo não acabou. Né? Se a gente olhar para a China, a gente vai ver que tem um componente que no Brasil, até então, não está tão desenvolvido, mas começou a chegar, que é o tal das redes sociais. Né? Vocês sabem que as redes sociais elas têm um protocolo síncrono, né? É uma comunicação instantânea. Então, a gente não está mais falando de transações de segundos. A gente está falando de transação instantânea. A gente está falando de live commerce. Então, talvez a sua próxima compra, né, num desses logotipos que eu mostrei de portais e de marketplaces de goods, seja através de uma live, não mais através de uma interação com uma foto ou com um simples vídeo. Tá? Então, esse pessoal está todo brigando pelo mesmo cenário. Depois desses anos digitais, existiam 3 grandes caras que não estavam muito fortes nessa briga. Né? Um deles era o setor dos bancos, porque os bancos eram muito grandes aqui no Brasil e não queriam brigar de frente com as fintechs. Eles acabaram, hoje, fazendo quase que um merge. Né? Não existe mais banco, não existe mais fintech. Qualquer banco é fintech, qualquer fintech é banco. Basicamente é isso. Nós tínhamos o governo que estava olhando meio de lado essa revolução, que passou a entrar de cabeça com as criptomoedas. Né? Você sabe que essa é uma realidade já na China, e aqui no Brasil, o ano que vem, já vem aí os primeiros protótipos do real digital. E tinha um outro cara que não tinha entrado ainda, que é super importante na economia, que é quem? Que são os donos das propriedades. A coisa mais milenar que existe aqui é a propriedade privada, que é o tal do mercado do real estate. E o dinheiro e o capital começou a migrar, não digo migrar porque ele não trocou de lugar, ele expandiu para uma zona chamada real estate. Vocês devem ter visto aí as últimas incursões de grandes companhias como a Loft e Quinto Andar entrando nesse cenário, incluindo a House também. O que eles estão fazendo nisso? Cara, esses aqui são os principais representantes do O2O. Mais tijolo que uma empresa de real estate não existe. Né? Então, esse pessoal está na mesma briga.
Tá? A briga é um termo um pouco forte, porque eles acabam colaborando, mas é uma disputa pelo holofote. Todos eles querem estar com o tal do consumidor na mão. Vão fazer de tudo para isso, seja comprar empresas de conteúdo, seja comprar empresas de crédito e tudo mais. Tá? Então, só que tem um pequeno detalhe. Esse pessoal está entrando agora, mas eles estão entrando lá na primeira cadeia, como se eles estivessem entrando numa situação de desvantagem 20 anos atrás, porque as transações deles elas são analógicas. Todos sabem que os cartórios, né, ainda possuem os documentos arquivados em papel. Por mais que haja automação do sistema de registro, ainda há a questão da transação offline. Então, como é que eles vão concorrer com todo esse pessoal aqui, né, que está no mundo online? A gente trouxe aqui para eles uma visão que é importante eles se movimentarem para o lado de cá, trabalhando com a tal da propriedade digital, baseada em blockchain. Então, isso conecta um pouco a história do O2O, que eu vou falar aqui, com o futuro. O futuro, ele propicia que as transações sejam amplamente digitais, inclusive aquelas de tijolo, baseada no real estate. Então, essa é a situação que nós estamos atual, 2021, né? Um mercado repleto de players de verticais totalmente independentes e diferentes competindo pelo mesmo usuário. Ninguém se assuste, né, se uma empresa que vende goods hoje compra uma empresa de conteúdo. É o que está acontecendo, sem citar nomes, várias empresas comprando outras companhias de outras verticais. Aquelas empresas que estavam somente em goods começam a migrar para food. Um exemplo aqui da Magalu, quando ela adquiriu o Ike Fome. Hoje a Magalu opera em mais de 500 cidades vendendo comida, vendendo hambúrguer. Alguém sabe disso? Então é uma realidade, né? São milhões e milhões vendidos por mês. Bom, vamos um pouquinho mais para frente, então, fazer um pouco de reflexão. Eu fiz aqui uma trajetória mostrando para vocês de onde que veio esse movimento. Né? Nós viemos de 20 anos atrás, onde houve o casamento do celular com a internet, aquela era do messaging que eu mostrei para vocês e tudo mais. Questão de 10 anos atrás, se eu separasse essa história do celular no mundo, né, houveram 10 anos que o celular foi simplesmente virtual, e nos últimos 10 anos o celular se misturou com o mobiliário urbano, com o mundo offline, e cresceu, sim, talvez 90% da sua importância dos últimos 10 anos. Tá? E o que vem pela frente? Eu falei há alguns minutos atrás, que o 3G foi a rede responsável pela entrada do browser. Foi ali que foi lançado o iPhone. Foi ali que a gente teve a primeira forma de interagir com a internet em modelo full screen, full speed e tudo mais. Tá? O 4G foi quando a gente conseguiu conectar os usuários que estavam online com o motorista de táxi que estava offline, com o pizzaiolo que estava lá no seu forno, né, tirando um bilhetinho, né, uma comanda para fazer uma pizza. Tá? E o 5G? O 5G é o cara que vai conectar as coisas na internet. Então, a gente vai ter um modelo assim, avalanches de dados. Tá? Hoje a gente tem mais ou menos 7 bilhões de dispositivos celulares no mundo, né? Vamos falar aí, basicamente um para cada cidadão, né? Cada cidadão do mundo. Mas nós temos, nesse momento, 20 bilhões de dispositivos conectados na internet. Tá? Nos próximos 3 a 5 anos, é esperado que 100 bilhões de dispositivos estejam conectados na internet. É por isso que vem o 5G, pessoal. O 5G ele faz processamento na ponta. Ele não aguentaria numa rede 4G. Imagina carros autônomos circulando pelas cidades, sendo gerenciados pelo data center na Califórnia. A gente aqui na Faria Lima, andando num carro autônomo ou num drone, né? E o data center lá da Califórnia respondendo para a gente como é que seria. Não vai ser assim. Vai ser com rede 5G local. Tá? Então, o que acontece dentro do 5G? Ele se ampara muito em IoT, que é a internet das coisas. A gente vai ver aí 100 bilhões de coisas conectadas na internet, dispositivos. Né? Ele se ampara muito na inteligência artificial, já foi amplamente falado aqui em outros painéis. Né?
para trabalhar com todos esses dados, poder montar as redes logísticas, né, em tempo real. E depois o blockchain, que por si só é uma grande rede descentralizada, que não é de ninguém, né? Não tem o poder concentrado. Quem gostaria de concentrar uma rede de carros autônomos em cima de uma empresa privada, de dados privados, né? Sabendo por onde a gente anda e tudo mais? Então, o blockchain vem ajudar nessa descentralização do poder dos dados. Tá? Os dados passam a ser de uma comunidade, não mais de grandes instituições num pequeno número. Né? Bom, segundo ponto. Vamos imaginar... Bom, não foi combinado isso aqui, tá? Mas o leilão do 5G no Brasil faz alguns dias, né? Que tivemos aí o leilão, então já é a realidade no Brasil, vocês vão ver as primeiras antenas daqui a alguns meses. Então, vamos imaginar que essas antenas já estejam funcionando aqui em São Paulo. O que vai acontecer? Né? Já olhando um pouco para o futuro do O2O, a gente vai começar a ver a digitalização de ativos reais através de NFTs. Vocês devem estar enxergando aí, vocês devem ter ouvido falar bastante de NFT, que são os tokens não fungíveis, ou non-fungible tokens. Né? É o primo do Bitcoin. O Bitcoin é um token fungível, você troca um Bitcoin por outro Bitcoin, mas o token não fungível, ele é raro, você não troca. É como se fosse trocar banana por maçã. Né? Cada token tem a sua identidade. Ele está sendo amplamente usado nas artes e nos times de futebol e tudo mais. Eu tenho certeza que muita gente está olhando para isso com um certo sorriso, do tipo, isso é uma brincadeira que eles estão fazendo, né? Vendendo arte por NFT. Era assim que muita gente falava quando algumas empresas aqui do mercado estavam vendendo wallpaper. Né? Se lembra dos wallpapers e ringtones há 20 anos atrás com o celular? Olha o que virou esse mercado. Tá? Então, o NFT ele é um impulso para a digitalização das coisas reais, do offline, né? E tem a ver com o movimento O2O, com o mundo real, com o mundo online, desculpa. Tá? Bom, feito essa segunda parte, né, não há do que falar de NFT se não tiver uma rede pronta por trás, e a gente já está tendo essas redes, especialmente aquelas de blockchain. Então, já temos o NFT como uma realidade. Na semana passada, nós conseguimos vender o primeiro apartamento do Brasil em formato de NFT para uma senhora de 82 anos. Foi muito interessante, saiu amplamente na mídia. Então, é uma realidade nos times de futebol e tudo mais, nem vamos discutir mais isso. Né? Não é nem futuro isso, pessoal, já é até um pouco de passado. Né? E, feito isso, a gente vai começar a ver o O2O inserindo esse tipo de transação no chamado aí metaverso, porque entrou em moda nas últimas semanas. Só que assim, o metaverso ele vem se desenvolvendo, né, que é esse lado virtual da realidade, né, ele vem se desenvolvendo nos últimos anos, quase uma década, né, uma realidade aumentada e tudo mais. Isso aí não é novidade. Ele ganhou muito impulso no mercado a partir do momento que o Facebook vai lá e troca o nome e diz, olha, meu nome não é nem Facebook mais, meu nome é Meta. Né? Eu acabei de ler a notícia que o Alibaba também acabou de fazer um grande impulso no metaverso deles. Então, isso aqui é o futuro, né, que a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas semanas. Vocês vão ver o O2O não mais tentando entrar na cidade, porque ele já está na cidade. Né? Vocês vão ver as redes 5G se espalhando assim, por todas inicialmente as capitais do Brasil, e depois, em cima dessa rede nova, vocês vão ver o blockchain, né, se desenvolvendo com esse novo tipo de transações, todas elas amparadas, né, muito por NFT e as carteiras digitais. Tá? No final, tudo acaba numa fintech, seja aqui ou no metaverso. Né? Então, essa é a minha apresentação. Eu fico aí à disposição de vocês.